Querido e amoroso Pai, muitas graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Esteja conosco agora, abra as nossas mentes e influencia os nossos corações. Traga convicção e desperta as nossas consciências, que possamos assim entender melhor a natureza desse conflito que influencia tanto as nossas vidas. E nos ajude a compreender o nosso papel nestes últimos dias como teu povo, no cumprimento da tua obra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, nós vamos fazer uma recapitulação da palestra de ontem. Então, eu vou fazer perguntas e eu vou deixar vocês à vontade para responderem as perguntas. Por que o estudo do grande conflito ou do conflito cósmico, como é o tema da nossa semana, é tão importante, baseado nos textos que nós lemos? Por que é tão importante estudar o tema do grande conflito? Porque é relevante. É um dos temas centrais da palavra de Deus. E também, nós estamos tomando decisões hoje que determinarão de que lado desse conflito estaremos. Quem era Satanás antes de sua rebelião? Ele era um anjo, e Ezequiel o chama do querubim cobridor. Ele ocupava a posição mais elevada entre os anjos de Deus. O que levou Satanás a insatisfação, ciúmes? Satanás teve ciúmes de quem? Jesus. E por quê? O que ele desejava? O que ele desejava, aquilo que pertencia só a Deus, o poder, a autoridade, a homenagem. E qual foi o ponto ou a ocasião ou o fator que o levou a questionar a justiça de Deus? Quando ele não foi permitido a fazer o quê? Ele não foi consultado sobre a criação do homem. Que medidas tomou Deus para convencer Satanás de seu erro? O Pai convocou todo o exército celestial a fim de revelar a razão pela qual Jesus tinha o direito de penetrar os segredos da divindade. Nessa altura ele tinha ido longe demais? Havia ainda esperança para esse anjo elevado, exaltado? Como reagiu Satanás nessa altura, quando Jesus colocou diante dos anjos, diante do exército celestial, a posição verdadeira de Cristo? Satanás exultantemente declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força. Como Deus tratou Satanás em sua obstinada rebelião? Com grande misericórdia, Deus suportou longamente a Lúcifer, fazendo esforços sem medidas para convencê-lo de seu erro. Nessa altura, Satanás tinha ainda chance de se arrepender? Sim. Se estivesse disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, nessa altura teria sido reintegrado em suas funções. O que impediu Satanás de regressar? O que impediu Satanás de voltar a Deus e confessar seu erro? O orgulho. Era sacrifício demasiado grande confessar que estivera em erro.
quando decidiu persistir em sua rebelião, nessa altura, que fez Deus? Agora Deus expulsou Lúcifer e os seus simpatizantes. Depois de não sabemos quanto tempo, de apelos, de tempo, de amor e misericórdia ser demonstrado para com eles. Agora, Deus sabia que ele poderia expulsá-los do céu e ainda não, eu vou usar o termo, escandalizar os anjos leais. Entendam uma coisa, se nesse momento Deus destrói Satanás e os seus anjos, os anjos leais não teriam servido a Deus por amor. Eles teriam ficado para sempre com dúvidas e não sabemos qual teria sido o resultado. Então Deus podia agora expulsá-los, mas não eliminá-los. Deus podia expulsá-los do céu, mas eles ainda teriam acesso aos mundos não caídos, aos seres não caídos. Se Deus, nessa altura, proibisse Lúcifer e os seus anjos de dialogarem com os seres não caídos, teria ficado aquela dúvida: de que Deus tem medo? Por que Deus não nos deixa ouvir Lúcifer e os seus anjos? Teria sido uma aparência de insegurança da parte de Deus. Tudo que Deus fez ao lidar com a rebelião de Lúcifer e os seus anjos foi calculado para preservar o livre-arbítrio entre os seres não caídos e ainda garantir que o universo não sofreria pela segunda vez uma rebelião, como ocorreu no coração de Lúcifer. Muito bem. Como se sentiu Satanás depois de sua exclusão? Agora ele já tinha ido longe demais. Mas como ele se sentiu? O que ele desejou? Qual foi o seu pedido? Ele, quando percebeu que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Qual foi a reação de Jesus? Que disse Jesus? Se fosse recebido de volta, todo o céu seria colocado em risco, pois as sementes da rebelião ainda estavam em seu coração. Que disse Satanás a Jesus acerca de sua rebelião? Ele relatou ao Filho de Deus que estava arrependido de sua rebelião e desejava voltar ao favor divino, porque Jesus não podia aceitá-lo. Jesus perdeu amor por este ser criado por ele mesmo. A questão não é o amor de Deus. Deus, Jesus, amava Lúcifer nessa altura da mesma forma que o amava antes. Mas Deus sabia que, se ele fosse agora recebê-lo novamente na condição que seu coração se encontrava, ele estaria colocando todo o universo, toda a estabilidade dos seres criados por ele em risco. Porque sementes de rebelião ainda estavam em seu coração. Porque Jesus não podia aceitar o arrependimento de Satanás. Ele não se arrependeu de sua rebelião contra Deus. Ele não se arrependeu porque viu a bondade de Deus. Ele não se arrependeu porque ele havia abusado da graça de Deus, mas porque ele perdeu
os privilégios dos seres celestiais. Ele perdeu as riquezas e a honra que antes ele tinha. Ele desejava reconquistar sua posição. E essa motivação Deus jamais poderia aceitar. Deus, ele não pode aceitar um arrependimento falso. Não é porque ele não ama o seu ser criado por ele mesmo, mas é porque Deus, ele olha para a visão ampla e ele é um Deus responsável que tem o papel de preservar a felicidade de todo o universo. Agora, chegamos então à parte de hoje. Por que Satanás quis induzir Adão e Eva à desobediência? Nós estamos analisando o tema do grande conflito através de uma janela que talvez até agora vocês nunca analisaram. Porque o tema é o grande conflito, ou o conflito cósmico e a última geração. Então essa pergunta é extremamente importante. À luz de tudo isso que nós falamos até agora, vamos pensar, nessa altura, ele foi expulso do céu, ele ainda tem acesso aos seres não caídos, ele ainda tem acesso aos anjos não caídos, ele quer voltar, ele não quer continuar do jeito que estava, ele deseja voltar a ser o querubim cobridor. Por que seria importante Adão e Eva pecar contra Deus? Por que seria importante Adão e Eva revelar deslealdade a Deus? A resposta se encontra em História da Redenção, página 27. Seus seguidores foram procurá-lo, os seguidores de Lúcifer, agora já expulsos do céu, junto com seu comandante. E ele, Lúcifer, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Por quê? Porque Lúcifer, agora, nessa altura, faz um concílio com os seus anjos e elaboram um plano para causar a derrota de Adão e Eva. Por que é importante eles pecarem? Se pudesse, na mentalidade de Lúcifer, de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser o quê? Perdoados. Quem? Lembra o que nós lemos ontem? Ele queria voltar. Ele pediu um anjo, uma entrevista com Jesus. Ele chegou para Jesus e disse: queremos ser perdoados. Por favor, estamos arrependidos. Ele chorou. Jesus também chorou, mas disse: você não pode voltar. Porque se você volta, o universo estará em risco. Porque você ainda tem em seu coração sementes da rebelião. Embora Jesus já tivesse deixado isso claro, agora ele pensa: se eu conseguir fazer com que Adão e Eva desobedeçam, Deus vai ter que perdoar eles e então ele vai perdoar a nós também. Lógico, né? Um raciocínio bem interessante. E então ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio de partilhar com eles, Adão e Eva, a misericórdia de Deus. Como ele estava enganado. Estamos agora na altura da criação. Lúcifer e os seus anjos estão expulsos do céu, mas ainda têm acesso ao céu.
ainda têm acesso aos seres não caídos, os mundos não caídos. Eles desejam regressar e agora eles pensam, se nós conseguirmos conduzir Adão e Eva à deslealdade, Deus, em seu amor e misericórdia, que eles mesmos já conheciam, vai ter que perdoá-los, e assim ele, porque ele é consistente, nós sabemos que ele é consistente, ele vai ter que nos perdoar também. Uma vez que Satanás tinha ido longe demais, por que Deus o não destruiu logo? Outra pergunta lógica. Espera aí, Lúcifer e os seus anjos já foram expulsos do céu. Eles já estavam além do ponto de retorno. Para que deixar agora esses rebeldes causar tão grande estrago? Por que não eliminá-los agora? Eles já não foram derrotados? Por que eles continuariam existindo? O Desejado de Todas as Nações, página 759, diz: Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo à terra. Assim não fez, porém, a rebelião não seria vencida pelo quê? Deus não vai vencer esse conflito pela força. Se dependia da força, Deus já teria os destruído já antes de trazerem ruína ao planeta Terra. Vocês estão entendendo? Deus, ele tem um plano através do qual ele resolverá o problema da rebelião, não pela força, ainda garantindo paz eterna ao universo e ainda preservando o livre-arbítrio. Que desafio! Como que Deus vai conseguir isso? O tempo seria um fator preponderante. Como a rebelião de Satanás poderia ser vencida? Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedessem o quê? Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem a fim de serem vistos pelo universo celestial. Deus precisaria fazer ou permitir que fosse feita uma demonstração ao universo. O que Satanás apresenta acerca de Deus para provar sua injustiça? Ou seja, hoje, e na realidade desde a queda do homem, qual é o argumento de Satanás para tentar provar ao universo que Deus é injusto, que Deus não é consistente, que Deus não age corretamente? Satanás possui um exato conhecimento dos pecados que ele os tentou a cometerem e apresenta esses pecados como exageradamente graves, declarando, veja bem, olha o que ele declara para o universo, para provar que Deus não é justo. O que ele declara? Há de Deus banir-me e aos meus anjos de sua presença, e contudo recompensar os que são culpados dos mesmos pecados? Como pode? Não podes, ó Senhor, isso fazer com justiça. Teu trono não se achará baseado em justiça e juízo. A justiça requer que seja pronunciada sentença contra eles. Eu imagino na ressurreição de Moisés, Satanás chegar e dizer para o universo: Deus não pode ressuscitar Moisés. Se ele ressuscita Moisés, ele tem que aceitar a mim e aos anjos que vieram comigo. Que propósito mais vasto do que a salvação do homem tem o plano da redenção?
Que propósito mais vasto que a salvação do homem tem o plano da redenção? Às vezes achamos que o plano da redenção envolve a minha salvação, envolve a salvação dos meus familiares, envolve a pregação do evangelho para que outros possam ser salvos, ir para o céu, viver eternamente. Não. O plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e mais profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então o plano da redenção tem um propósito mais amplo, mais vasto do que a salvação de pessoas. Qual é? A reivindicação do caráter de Deus diante do universo. Agora eu volto a dizer o que eu falei ontem. Se a sua maior preocupação ao aceitar o evangelho é a sua própria salvação, você está no barco errado. Se a sua preocupação primordial não é honrar a Deus e glorificá-lo e reivindicá-lo diante dos seres não caídos, você não terá o caráter que poderá subsistir, por exemplo, às tempestades desses últimos dias. Aquele que deseja a coroa de glória, mas não está disposto a carregar a cruz de Cristo, não é digno da coroa. Aquele que deseja um evangelho que vai livrá-lo das consequências do pecado, sem antes livrá-lo do poder do pecado, não é digno do evangelho. O plano da redenção tem um propósito mais amplo que a nossa própria salvação. O ato de Cristo ao morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o universo faria o quê? Justificaria a Deus e seu Filho em seu trato com a rebelião de Satanás. Quem precisa ser justificado diante do universo em seu trato com Satanás, em sua rebelião? O Pai e o Filho. Seu caráter está sendo atacado. E no plano da redenção, além de salvar os seres humanos, o objetivo é ele ser reivindicado. Ambos foram atacados, difamados. Que disse Jesus a seus discípulos acerca de Satanás? Isso antes da cruz, ainda durante seu ministério público, em Lucas capítulo 10, verso 18. Disse-lhes Jesus: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus aqui está falando da queda de Lúcifer e seus anjos, a expulsão, aquilo que nós já estudamos. Que declaração fez Jesus aos discípulos antes de sua crucifixão sobre Satanás? João capítulo 12, 31 a 33, Jesus diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Peraí, ele já não tinha sido expulso? Jesus aqui está falando na semana antes de sua crucifixão. E aqui ele diz: agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas peraí, ele não tinha falado algum tempo atrás com seus discípulos que ele viu Lúcifer cair do céu como raio? Agora, em que sentido ele vai ser expulso do céu? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E esse todos aqui, irmãos, nós temos que entender à luz do conflito cósmico. A todos Jesus atrairia a ele, mas que todos? Quem estava observando as cenas do Calvário? Quem estava observando e indagando se Deus realmente é justo em seu trato com o rebelde, com o inimigo?
e dizia isto significando de que morte havia de morrer. Como estava a compreensão dos seres não caídos quanto à rebelião de Satanás? Nós sabemos que quando Deus expulsou Lúcifer e os seus anjos do céu, antes da criação do mundo, Deus fez correto. Ele não podia destruí-los, porque naquela altura, destruí-los envolveria confusão, escândalo, e possivelmente outra rebelião, e certamente, no mínimo, os seres não caídos viveriam pela eternidade com medo de Deus. Mas Deus expulsou-los. Agora, nessa altura, eles ainda podiam ter acesso a outros mundos. Agora, Jesus está ante sua crucifixão dizendo: agora é o juízo do príncipe deste mundo. Agora ele será expulso. Em que sentido? Como estava a compreensão dos seres não caídos nessa altura? O Desejado de Todas as Nações, página 758, diz assim: até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não foi ainda claramente revelado aos anjos imundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Aqui está a resposta de por que Deus não podia destruir Lúcifer e os seus anjos naquele momento. Precisou 4.000 anos de demonstração, precisou daquela cena horrível do Calvário, onde o ódio de Satanás, o egoísmo de Satanás se encontrou com o amor de Cristo e a abnegação de Cristo em dar sua vida pela raça humana. Que efeito teve essa cena da cruz sobre os seres não caídos? Página 760, do Desejado de Todas as Nações. Com dor e espanto contemplou o céu a Cristo pendente na cruz, o sangue a correr-lhe das fontes feridas, tendo na testa o sanguinolento suor. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio de seus terríveis sofrimentos, Cristo ergueu a oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, no entanto, ali estavam homens formados à imagem de Deus, unidos para esmagar a vida de seu unigênito Filho. Que cena para quem? Para o universo celeste. Lembra que Jesus disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e quando eu for levantado, a todos atrairei. Ele não estava apenas falando acerca dos seres humanos que viriam a Jesus ao contemplar seu sofrimento na cruz. Ele estava se referindo também aos seres não caídos, ao universo todo, que ainda estava atentamente analisando a natureza do conflito aqui na terra. Como é descrita a vitória de Jesus sobre Satanás na cruz? Desejado, página 761. Satanás viu que estava o quê? Desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Interessante, 4.000 anos passaram. O dilúvio passou, a destruição de Sodoma e Gomorra ocorreu, a apostasia nacional em Israel nos dias de Acabe, profetas de Deus sendo mortos,
Tudo aquilo não foi suficiente para desarraigar as simpatias dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita. A obra de quem? De Lúcifer. Seria agora restrita. Por quê? Antes ele tinha acesso. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os derradeiros laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Agora sua obra seria limitada, restrita. Entendam, vou repetir. Se Deus tivesse negado pela força o direito de Lúcifer e os seus anjos visitarem os mundos não caídos ou os anjos não caídos antes da cruz, isso teria dado a aparência que Deus estava inseguro em sua posição nesse conflito. Isso teria deixado grandes dúvidas nas mentes dos seres não caídos. Mas quando Satanás foi desmascarado na cruz, sua administração, a base filosófica de seu governo foi exposta. Agora, os laços de simpatia que ainda existiam nos seres não caídos foram rompidos e agora Deus poderia restringi-lo. Mas a próxima pergunta então seria: por que agora não destruí-lo? Nós já respondemos a pergunta de por que Deus não podia destruir Satanás quando ele foi expulso pela primeira vez do céu. Se ele tivesse destruído Satanás naquele momento, teria permanecido dúvida, porque os laços de simpatia ainda não foram rompidos. Mas agora, quando Cristo obteve a vitória sobre ele na cruz, porque agora mais 2000 anos, nenhuma igreja, nenhum povo nessa terra que professa o nome de Cristo tem a resposta a essa pergunta. Se tiver, eu nunca ouvi. Por que seria necessário mais 2000 anos de guerra, de sofrimento? O que faltava? A vitória de Jesus na cruz não foi completa? Não foi suficiente? Então por que mais 2000 anos de sobrevivência, de existência? Ele não foi derrotado na cruz? Foi? Completamente? Será que foi a batalha ou a guerra vencida na cruz? Será que a expiação foi completa? Será que a reconciliação foi completa? Será que foi suficiente o que ocorreu na cruz para que agora Deus pudesse destruir Satanás e ainda garantir eterna paz e estabilidade ao universo e ainda preservar o livre-arbítrio? Por que Satanás não foi destruído depois de sua derrota na cruz? Se nós não soubermos responder essa pergunta, nós não temos mais peculiaridade. Não somos mais um povo distinto. Todavia, Satanás não foi então destruído. Estou lendo de Desejado de Todas as Nações. Prestem bem atenção e vamos sugar cada palavra. Os anjos não perceberam. Quem? Quem não percebeu? Os anjos. Que anjos? Os anjos não caídos. Mas nós não acabamos de ler que os laços de simpatia foram rompidos? Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser o quê?
o que mais precisaria ser revelado? Jesus não obteve uma vitória completa na cruz? O que mais Deus precisaria revelar além da cruz para satisfazer os anjos não caídos? Que mais? Essa é a pergunta que hoje divide nossa igreja em dois campos. O campo que diz que Jesus fez tudo na cruz, e outro grupo que diz que nem tudo foi realizado na cruz. Ainda existe algo a ser revelado aos seres inteligentes não caídos. E por amor do homem, amor a quem? Ao homem, devia Satanás continuar o quê? A sua existência. O homem, bem como os anjos, devia ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem servir. No início do grande conflito, declarar a Satanás o quê? Que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. O que Deus ainda precisa revelar depois da cruz? O sacrifício de Jesus foi perfeito e completo. Sua vida foi perfeita e satisfatória. Mas além da cruz, o que ficou pendente? Satanás, ele havia declarado que a lei divina não podia ser obedecida e que a justiça era incompatível com a misericórdia e que, fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Em que sentido a justiça de Deus ainda precisava ser revelada depois da cruz? Os irmãos entenderam a pergunta? Prestem bem atenção em cada palavra. Em que sentido a justiça de Deus ainda precisava ser revelada depois da cruz? Continuando a mesma citação, desejado de todas as nações, cada pecado devia receber seu castigo, argumentava Satanás. Então qual é o argumento de Satanás? Cada pecado precisa receber o quê? Seu castigo. E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça. Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou. Estava provado, declarou ele, que a lei não podia ser obedecida. O homem não pode ser perdoado. Ou se for perdoado, eu também, com os meus anjos, deveremos ser perdoados. Por haver sido banido do céu, depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava ele, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Agora, tudo isso é uma citação só. Não é pegar um pouco aqui, um pouco ali, não. É uma citação só. É um capítulo do livro desejado de todas as nações, chamado Está Consumado. Leia todo o capítulo em seu contexto. Compreenda as questões que ainda estão em jogo depois da cruz. O que estava consumado na cruz, o que foi completo na cruz, não foi a expiação, foi o sacrifício de Cristo e a revelação do amor que fez com que os laços de simpatia fossem rompidos. E agora Deus não precisaria mais permitir que ele, Lúcifer e os seus anjos, continuassem visitando os mundos não caídos. Porque a morte de Jesus não podia expiar os pecados de Satanás. Satanás, ele quer voltar para o céu? E a morte de Jesus não foi para
pagar o salário dos pecados? Por que que a morte expiatória de Jesus não pode expiar os pecados de Satanás? Entenda bem, a expiação dos pecados envolve mais que apenas o que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz foi comprar o direito de agora trabalhar no homem, tanto querer como efetuar de sua boa vontade. Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço do pecado, mas pagar o preço do pecado não é o suficiente. Tem que ser arrancado do coração do rebelde as sementes da rebelião, senão Deus estaria colocando em risco o universo. A questão é que ele foi além do ponto de retorno. Ele foi além do ponto de Deus poder trabalhar nele, tanto querer como efetuar. Se o que Jesus fez na cruz é suficiente para salvar, e sua obra intercessória, seu ministério sumo sacerdotal, não for também incluso no processo de salvação, Deus já poderia então salvar todo ser humano, toda a raça. O que acontece na cruz é que Jesus pagou o salário do pecado, mas salvação vai além de pagar salário do pecado. É uma obra que não apenas acontece fora de mim, Jesus pagou o salário do pecado, mas uma obra que acontece dentro de mim. Jesus envia o seu Espírito para operar em mim o querer e o efetuar de sua boa vontade. Então, essa é a razão pela qual a morte de Jesus não pode expiar os pecados de Satanás. Não é que Jesus não ama mais Lúcifer. Por incrível que pareça, o amor que Jesus tem hoje por Lúcifer é o mesmo amor que ele teve quando ele se rebelou e quando ele foi criado no princípio. Vocês entenderam? O amor de Deus não mudou para com Lúcifer, é o mesmo. Só que Lúcifer está numa condição em que sua mente já não pode ser mais moldada. Deus já não pode mais arrancar aquelas sementes de rebelião. Se ele fizesse, ele estaria violando o próprio livre-arbítrio do Lúcifer. Vocês estão entendendo? Essa é a razão pela qual a morte de Jesus não pode expiar os pecados de Satanás. Porque a expiação envolve mais do que pagar o salário de um pecado. Envolve também o trabalho que ocorre dentro do ser. Para ser justo, Deus só pode ser justificador de quem? Vocês entenderam a pergunta? Para Deus ser justo, Ele só pode ser justificador, ou seja, Ele só pode perdoar a quem? Romanos 3, 26. Para demonstração da sua justiça. E Deus está fazendo essa demonstração a quem? Ao universo. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Para que Ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Você já leu aquele texto em Tiago 2? Os demônios, eles creem. Existe uma diferença em crer e ter fé em Jesus. Deus, Ele pode ser justo e justificador ao mesmo tempo. Como? Quando Jesus morreu na cruz, Ele satisfez perfeitamente as exigências da lei quebrantada. E aquele que tem fé nele, não só em sua morte, mas também em sua vida e seu ministério sumo sacerdotal, pode ser justificado por Deus e Deus continuar sendo justo.
Ou seja, Deus pode continuar excluindo Lúcifer e os seus anjos e ainda aceitar aqueles que aceitam a Jesus pela fé. Não é maravilhoso isso? É por isso que o plano de salvação tem um objetivo mais amplo que apenas a salvação do homem. É para também demonstrar a justiça de Deus ao universo, ao lidar com a rebelião de Lúcifer. Continuando no mesmo raciocínio, o que o ser humano é capaz de fazer pela fé? Deus só pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas aquele que tem fé em Jesus, ele fará o quê? Hebreus 11:33. Os quais pela fé venceram o quê? Reinos. E praticaram o quê? Pela fé praticaram justiça. Justiça pela fé. Justiça pela fé. O que é justiça? Obediência à lei de Deus. Ou seja, eu aceito Jesus, aceito o que ele fez por mim na cruz do Calvário, ou seja, ele me perdoa pelos meus pecados passados, ele me justifica diante do Pai, o Pai olha para mim e ele não vai considerar o meu desempenho, mas ele vai considerar o desempenho de Cristo. E agora ele vai me habilitar a praticar justiça pela fé, ou seja, crendo, confiando no poder que trabalha em mim, para fazer aquilo que humanamente é impossível. Este é o plano de salvação. Assim, Deus pode ser justo. Os seres inteligentes, não caídos, vão ver que existe perfeita consistência no lidar de Deus com Satanás e no lidar com o homem. Compreenderam? Ficou claro? Além de Jesus, de quem mais depende a destruição final do pecado e seus resultados? Vocês ouviram a pergunta? Além de Jesus, nós sabemos que depende de Jesus para que o pecado seja no final destruído, certo? Depende de Jesus? Mas além de Jesus, depende de alguém mais? Olha essa declaração, 264, educação. A fim de destruir o pecado e seus resultados, ele, Deus, deu seu muito dileto Filho, Jesus, e pôs ao nosso alcance, mediante a cooperação com ele, levar esta cena de miséria a termo. Por quê? Mais 2000 anos depois da cruz. Por que não destruir logo a rebelião? Porque seria necessário mais tempo? Dependia de algo além do que foi feito na cruz por Jesus? Sim. Depois do fechamento da porta da graça, haverá um esforço de Satanás para não perder a batalha? Depois do fechamento da porta da graça, veja agora em que altura estamos nesse conflito. Haveria ainda um esforço de Satanás? Agora eu vou depender do conhecimento dos irmãos do serviço do santuário. No dia da expiação, nós temos o bode emissário. O bode emissário representa quem? Satanás. E o que acontecia depois da purificação do santuário com o bode emissário? Ele era levado ao deserto por quem? Por um homem designado. E aquilo é uma representação da destruição final de Satanás, não é? Agora, quem é esse homem designado que leva o bode emissário ao deserto? Tipificava quem? Eu encontrei uma declaração que realmente me ajudou a compreender melhor o que é esse levar o bode emissário para o deserto. Vem de um livro chamado Spalding e McGann, página 2. E é uma visão do dia 23 de outubro de 1850 em Dorchester, Maine.
Olha o que é dito. Enquanto as pragas estiverem caindo, estamos antes ou depois do fechamento da porta da graça? Depois. Antes ou depois da purificação do santuário? Depois. Antes ou depois do selamento? Depois. Muito bem. Enquanto as pragas estiverem caindo, agora ela vai usar a linguagem do santuário. O bode emissário. Quem é o bode emissário? Satanás. Estará sendo enviado para onde? E esse deserto representa o milênio, né? Ou seja, ele não é necessariamente destruído no deserto, ou pelo menos imediatamente. Ele é levado para um período de reflexão. Mas enquanto as pragas estão sendo derramadas, o bode estará sendo enviado ao deserto. Ele faz uma tentativa violenta para escapar. Ele faz o quê? O bode emissário, tentem imaginar, a linguagem é do santuário terrestre. O homem designado está enviando, levando o bode emissário para o deserto. As pragas estão caindo, agora indo para a realidade, o antítipo. E então, enquanto as pragas estão sendo derramadas, o bode emissário ele faz uma tentativa para escapar. Mas é detido pela mão que o conduz. A mão do homem designado. Agora, nós não temos tempo nessa semana para estudar exatamente esse assunto, porque o nosso tema não é o santuário. Mas, irmãos, eu vou fazer a declaração depois, vocês pesquisem, estudem. O homem designado é os 144 mil. São aqueles que viverão na presença de um Deus santo, sem um intercessor. É a última geração. Será o nosso tópico nos próximos 2 dias. Ou seja, essa é a mão que o conduz ao deserto. Esse é o fator que ainda determinaria a destruição final de Satanás. A cruz não foi suficiente. Ainda havia um papel para o povo de Deus desempenhar. Caso ele, o bode, escapasse, ou seja, caso a vitória não fosse completa do homem designado, a última geração, os 144 mil, Israel perderia sua vida. Voltando à analogia do santuário terrestre, se o bode emissário escapa, Israel perde sua vida. Ou seja, se a obra do homem designado falhar, então Israel perde sua vida. Ou seja, se a última geração não fizer sua demonstração, o povo de Deus ainda não pode ser ressurreto. Eu vi que seria penoso enviar o bode emissário à terra do esquecimento, uma vez que os pecados fossem colocados sobre sua cabeça. Que privilégio será concedido aos que farão parte da última geração do povo de Deus na terra? Desejado de todas as nações, 633, 634. Veja bem a declaração, irmãos. Está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Que privilégio ser o homem designado para levar o bode emissário ao deserto. Que privilégio. Então agora nós fizemos uma transição. Amanhã e quinta estudaremos biblicamente e também no espírito de profecia o tema A Última Geração. É um tópico que tem sido nos últimos anos desafiado em nosso meio.
é um tópico que nos faz um povo diferente e que traz uma peculiaridade à nossa missão como igreja, mas está sendo rebaixado e pisado por terra. Será que essa ideia de uma última geração é sustentada pela Bíblia? Será que realmente é necessário fazer ginástica para mostrar pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia a validade dessa ideia, desse conceito, como alguns dizem? Ou será que realmente é o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que o livro de Apocalipse ensina através de seus escritos? Nos próximos 2 dias nós vamos estudar esse tópico. Mas vocês viram, baseado nesses 2 dias que estudamos juntos, que está interligado o assunto do conflito cósmico com a última geração. Agora nós vamos analisar a validade bíblica da ideia de que Jesus está esperando em uma geração que poderá viver na presença de um Deus Santo sem intercessor. O que isso implica? Vamos nos colocar de joelhos e vamos agradecer a Deus. Querido e amoroso Pai que estás nos céus, te agradecemos porque temos tão grande privilégio de fazer parte da tua igreja, de conhecer tão maravilhosas verdades, de desfrutar de um estilo de vida tão elevado, de podermos conhecer os princípios do teu governo e de fazer parte daquele povo que demonstrará a diferença entre a filosofia de Satanás e a tua filosofia, que é a base desse universo, de sua segurança, sua estabilidade, sua paz. Que nós possamos abraçar esses princípios e vivermos em harmonia com eles. Colocamos nossas vidas em suas mãos. Te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.